noite, irmãos. Estamos na amada igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos mais uma vez, pela graça e misericórdia do nosso Deus, reunidos na sua casa, casa do nosso Deus, lugar separado, santificado, em louvor do Senhor, no estudo da sua palavra, para oração, comunhão dos irmãos. Nós nos regozijamos nisso, agradecemos. Estamos começando mais um ano na presença do nosso Deus e, como sempre, dependendo da misericórdia do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 52. Profecia de Isaías. Nós vamos ler no capítulo 52, a partir do versículo 13 e até o capítulo 53, que leremos outro. Isaías 52, a partir do versículo 13. Vamos ler alternadamente. Começo lendo aqui o versículo 13, daí em diante leio o versículo, a amada igreja lerá o versículo seguinte, 52, 13 até outro 53. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito escriturado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo com renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
arrebatados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-me a sepultura com os perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Versículo 11 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Aqui está o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Esta e outras milhares, outros milhões de ajuntamentos que estão louvando o Senhor, salvos, resgatados pelo penoso trabalho do Senhor Jesus Cristo, que padeceu na cruz pelos nossos pecados, conforme esta clara profecia do profeta Isaías. Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Vamos entoar a Deus o hino número 74, sinceridade, hino número 74. Ao som dos instrumentos, a igreja se colocará em pé. Nosso irmão Peter Wagner, peço que venha nos auxiliar.
igreja pode se sentar. Vamos nos dirigir ao nosso Deus em oração de confissão diante do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença santa nos encontramos. Tu que és santo, 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 majestoso, soberano. Queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, cujo trabalho penoso de sua alma, cujo sofrimento nos trouxe a vida, cuja pobreza nos trouxe riqueza. Queremos, Senhor, pedir que perdoe os nossos pecados, Pai querido. Nosso Deus, nada temos em nós mesmos que possa agradar-te, ou que possa ser digno até de dirigirmos a Ti a nossa oração. Mas, pelas Tuas misericórdias, em nome do Teu Filho amado, do sangue derramado, Senhor, nós Te rogamos que nos perdoes, que nos purifiques, nosso Deus. Nos perdoe a negligência da Tua obra. Nos perdoe, Senhor, as decisões que tomamos confiados na nossa própria sabedoria. Nos perdoe, Senhor, a falta de mais tempo, mais consagração ao Teu trabalho. Nos perdoe, Senhor, a presunção tantas vezes. Pai querido, nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito domine todas as fases da nossa vida e todos os setores da nossa existência, Senhor nosso Deus. Perdoa-nos, Pai querido, que como indivíduos, como família e como igreja, nós tenhamos como único alvo agradar-te, conhecer a Tua vontade, cumprir a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, temos falhado tantas vezes nisso, mas nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, Senhor, nos complete. Pedimos em nome do Senhor Jesus, que estas orações que o Espírito Santo mesmo traduz para Ti, porque somos indignos demais e não sabemos sequer orar convenientemente, essas orações cheguem a Tua trono de graça. E Tu atendas, ó Pai, o Teu povo, não em tudo que pedimos, porque não sabemos sequer pedir aquilo que precisamos, necessitamos, mas Tu sabes, ó Pai, ouve o Teu povo, como ouviste, Senhor, os Teus servos ali, que a Tua palavra nos diz, como tens ouvido, Senhor, as nossas famílias, nossas orações, essa igreja em oração nestes dias, a Tua graça maravilhosa, Senhor, nos alcançou, e nós Te pedimos, Senhor nosso Deus, completa em nós essa obra cada dia, para que, Senhor, na vinda do Senhor Jesus, nós vamos pela único motivo da Tua graça, da Tua misericórdia, nós subamos e nos encontremos com o Senhor Jesus nos ares. Nosso Deus, perdoa-nos e limpa-nos, Pai. Limpa tudo aquilo que nós vamos adquirindo do mundo, a nossa vida pessoal, a vida familiar e na vida da igreja. Ajuda-nos, Pai, orienta-nos a extirpar tudo aquilo que não vem de Ti e a purificar realmente, Pai, com a ação do Teu Espírito Santo a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica no Salmo 41. Salmo 41. Desta feita leremos todos juntos, em uníssono, a palavra do Senhor. Ela tem como título aqui, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Leiamos. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega
em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo mereces. Com isso, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Glória ao Senhor, nosso Deus. Irmãos, vamos continuar louvando o Senhor com o cântico do hino 38. Louvores sem fim. Peço mais uma vez ao nosso querido irmão, presbítero Wagner, que nos auxilie. Aos nossos instrumentos, a igreja se colocará no pé.
agora ao nosso Deus, uma oração de adoração e louvor. Vou pedir ao nosso irmão Marlon que nos dirija a Deus nesta oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, Pai bendito, louvado, glorificado, seja o teu nome no céu e na terra. Mil vezes louvores queremos estender a Ti, Senhor, que nos lavou e que nos salvou. Pai de amor, estamos na Tua casa de oração, no intuito de adorá-lo, de servi-lo, de ouvir a Tua voz, ó Pai. Rogamos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da Tua mensagem santa. Pai, que possamos sair daqui edificados, vivificados através da verdade do Teu Evangelho. E rogamos, Pai, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, das nossas mazelas humanas, ó Deus, para que possamos tributar a Ti um culto de louvor que seja agradável à Tua presença. Deus nos prepara para o momento santíssimo da ceia, onde, ó Deus, vamos relembrar do sacrifício do Teu Filho Jesus a nosso favor. Deus, santifica cada parte desse culto, fala poderosamente aos nossos corações através do Teu servo, o reverendo Antônio Carlos, e também rogo, ó Pai, a Tua bênção sobre o presbítero Filemon, que está na condução da liturgia. Ó Deus, ainda nos lembramos do presbítero Marcos, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele, que o Senhor possa, Deus, fortalecer a sua fé e operar no seu organismo com poder e grande glória. É a oração que fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, leremos dos versículos 11 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 11 a 25. Mais uma vez, nós leremos todos juntos a palavra de Deus, em uníssono, a partir do versículo 11. Leamos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grave, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente,
vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e Cristo da vossa alma. Amém. Uma maravilhosa, inspirada palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Vamos agora orar ao Senhor, uma oração de intercessão por nossa igreja, os irmãos enfermos, nosso irmão Marlon já também orou, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa igreja, que a igreja seja sal e luz. Nós devemos levar a esta terra todos os povos conflagrados, aos povos que vivem em contendas, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de santificação e de salvação. Vamos orar para que a igreja mantenha-se na sua pureza apostólica, de levar esta mensagem de paz, mensagem de santificação e de salvação. Não só a igreja tem essa mensagem. Não tem governante, não tem ninguém que tem a mensagem que o cristianismo tem, que o Senhor Jesus tem. Então é isso que nós devemos dizer e fazer. Não trazer as mensagens do mundo para a igreja, mas levar a mensagem da igreja para o mundo, para que haja limpeza na política, limpeza na economia, limpeza no serviço social. Essa é a função da igreja. Se a igreja não fizer isso, a igreja vai perder a sua pureza, nós vamos nos contaminar com as coisas do mundo, mas nós vamos levar. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque a igreja vai atacar, porque a igreja vai avançar. Então vamos fazer esta oração de intercessão. Vou pedir para o irmão Marlon orar, vou pedir agora para o irmão Iaco Maia fazer esta oração de intercessão pela igreja. Grande e poderoso Deus, teu povo aqui reunido, ó Pai, está aqui, Senhor, porque estamos aqui porque fomos remidos e lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, Senhor. Nós, como igreja, ó Pai, estamos aqui no primeiro domingo deste ano, ó Pai, firmes, ouvindo a tua palavra, Senhor, porque até isso é graça que o Senhor nos dá. Que esta igreja, Senhor, e que as igrejas espalhadas pela face da terra, Senhor, agências anunciadoras da tua santa e poderosa palavra, Pai, possa resistir firme, meu Pai. Sabemos que o tempo do fim se aproxima, sabemos, Senhor, que as portas do inferno, Senhor, vão se alvoroçar, vão tentar engolir a todos, inclusive a igreja, Pai, mas que o Senhor nos dê graça, nos dê favor, nos dê acima de tudo intrepidez para com ousadia, Pai, falar da tua palavra, falar das tuas verdades eternas, Senhor. Dá, Senhor, a nós a compreensão deste período, deste tempo difícil, Senhor, e nos ajude, Pai, para permanecer fiéis até a morte, Pai. Seja também no culto desta noite, como pastor, no momento de ceia, que a tua palavra fale poderosamente aos nossos corações, Pai, e que nós possamos sair daqui realmente como luzeiros, como sal da terra e luz do mundo, Senhor. Tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Chegou a hora principal de todo este culto abençoado, maravilhoso, que louvamos a Deus, oramos. Agora vamos ouvir a voz de Deus para dirigir as nossas vidas. Como sempre, gosto de lembrar que o nosso espírito seja agora como o espírito do jovem Samuel, quase criança ainda, que diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E essa palavra germine nos nossos corações. Deus abençoe o nosso pastor e a sua palavra. Nós vamos abrir em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Mateus capítulo 26, versículo 47 até o final do capítulo. Antes vamos
ter mais uma palavra de oração. Pai, nós pedimos, Senhor, que a misericórdia das nossas vidas, dos nossos corações, perdoe os nossos pecados. O nosso desejo é que a nossa fé, nossa esperança, o nosso amor, a nossa convicção, a nossa consciência sejam fortalecidos pelo poder, majestade, pela glória, pela pureza, pela eficácia, pela santidade, pela veracidade da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o nosso coração, atinge, Pai, as profundezas do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Mateus 26, 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: bainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também
estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus, aqui nesta última semana que ele viveu entre nós, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi aqui colocado em xeque muitas vezes, mas sempre respondeu e teve vitória, digamos assim, sobre os seus inimigos. As pessoas queriam matar Jesus, essa é a verdade. Desde o começo do seu ministério, porque lá no começo ele já efetuou a primeira purificação do templo. Nós lemos em João capítulo 2. Aqui então eles se ajuntam e deliberam matar Jesus. Observem que eles tomam essa decisão, Mateus 26, 4. Deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então Jesus não foi interrogado naquele sentido: vamos ver se ele realmente é culpado, vamos ver se realmente as acusações procedem. Não, antes eles já tinham decidido: nós vamos matar, só precisamos encontrar alguma coisa para acusá-lo. Jesus então celebra a Páscoa e a Santa Ceia, uma ligada à outra, com os seus discípulos, e fala do acusador, avisa Pedro, e depois disso ele parte para o jardim, como nós vemos aí em Mateus 26, 36, para orar. Estava angustiado. Marcos, o Senhor Jesus Cristo disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ficar aqui e vigiar comigo. Quando os discípulos dormem, quando eles deveriam orar, o momento mais crucial, o momento mais difícil, eles foram insensíveis à dor do Senhor Jesus Cristo, e eles foram insensíveis à sua própria incapacidade. Pedro disse: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais. Com muita arrogância ele falou isso. Não era um compromisso com o Senhor, na dependência do Senhor. Não estava confiando no Senhor, estava confiando nele mesmo, e é por isso que ele caiu. Agora o Senhor Jesus então está no jardim, e ele mesmo entrega a sua vida. Ele sai resoluto do jardim do Getsêmani. Observe, versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E ele está agora entregando a sua vida. Ele exorta seu companheiro como um salvador compassivo que ele é. Judas chega ali diante do Senhor Jesus, tinha dado um sinal para os outros: aquele a quem eu beijar. As pessoas podem perguntar: mas não sabiam quem era Jesus? Primeiro que eles estavam acompanhados aqui de soldados romanos. Os romanos poderiam não ter conhecimento de fato quem era Jesus Cristo. Da fortaleza lá de Antônia, do lado de Jerusalém. Tanto que alguns soldados romanos foram enviados para prender Jesus, e quando eles voltam, o que eles falam? Ninguém jamais falou como este homem. Até os soldados romanos ficaram tocados pela mensagem do Senhor Jesus, não conseguiram prender e voltar com ele. E nós temos que lembrar também o jardim de Getsêmani, muitas árvores, oliveiras, e um lugar muito escuro. Lembra naquela época, não tinha iluminação, não tinha nada. Era um lugar muito escuro, e Judas sabia que Jesus tinha o costume de ir para o jardim do Getsêmani. Diz o Evangelho de João que ele esteve lá muitas vezes com os seus discípulos para orar e para ensinar. Então por isso que ele dá esse sinal. Ele beijou o Senhor Jesus
beijou o rosto do Senhor Jesus. A ideia aqui é com uma certa reverência, com uma certa pausa, digamos assim. Não foi aquele beijo apenas para mostrar quem que é, como se estivesse dando um toque assim. Ele o beijou de uma forma reverente, como os amigos se beijavam naquela época, o chamado ósculo santo. Mas esse foi um sinal de uma hipocrisia, uma falsidade grosseira. Cumprimentar o Senhor Jesus com essa intimidade dos amigos verdadeiros, beijam no rosto. Talvez você tenha esse hábito de fazer isso com o seu pai. Você faz com quem é íntimo, ou com uma pessoa muito amiga também. Isso revela intimidade, amizade. O Senhor Jesus Cristo diz: amigo, para que vieste? Toda a palavra grega que Jesus usa aqui para amigo tem aquela ideia de companheiro. Não é aquela amizade profunda, porque de fato ele não tem cônjuge. Nós não podemos chamar amigo quem está do outro lado. A Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então ele não chamou Judas de amigo nesse sentido assim íntimo. Estamos juntos, nós somos um, Judas. Não. Companheiro. Tem uma diferença aqui no nível, digamos, desta palavra. Seria um companheiro, um amigo, como você às vezes vai em algum lugar, por exemplo, num posto de gasolina, e fala: amigo, quanto está? Essa ideia de amigo, mas de companheiro aqui, porque eles de fato estavam juntos. Jesus tinha alguma amizade com ele, Jesus tinha alguma parceria com ele, algum companheirismo. Mas comunhão o Senhor só tem com a luz, com as trevas não. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, entre os crentes com os descrentes. Devemos amar a todos, devemos perdoar a todos, devemos ajudar a todos, mas aquele sentimento de comunhão, de unidade, a Bíblia afirma que não existe entre a luz e as trevas. Judas, uma hipocrisia muito grande, ele era cínico. Além de ser falso, seu próprio coração, ele falava algumas coisas. Veja aí em Mateus 26, 25. Então Judas, que o traía, olha aí, ele já estava no processo de traição, só faltava entregar, consumar. Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. O pacto da traição foi antes, aí no versículo 14 a 16, e ainda tem esse cinismo de perguntar: acaso sou eu, mestre? Deus fala conosco e nós pensamos assim: será que está falando comigo? E olha como que ele chega: salve, mestre. Esse salve é: mestre, que a paz esteja com o Senhor, alguma coisa assim. Ele está entregando, ele beija o Senhor Jesus, ele é ganancioso, ladrão. Diz o Evangelho de João que ele era uma espécie de tesoureiro do grupo, e aquilo que o grupo arrecadava, aquilo que recebia, ele recolhia uma parte para ele. Quando Maria entrega aquela oferta para o Senhor Jesus, ele fala: poderia ter vendido e dado aos pobres. E temos que ter muito cuidado com essa solidariedade para com os pobres. Muitas vezes é corrupção. Por trás disso tem um interesse aí. Exatamente no caso de Judas. João fala, ele não tinha interesse com os pobres, ele não estava nem aí com os pobres. Na verdade, ele queria aquele dinheiro. Judas traiu porque era ganancioso. Judas traiu porque ele tinha um coração endurecido. Observe aí o versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas. Olha agora, um dos 12. Até aqui nós já saberíamos quem é Judas. Já sabemos, se lemos o Evangelho até aqui, já sabemos quem é Judas. O
Sobretudo quando a Bíblia explica alguma coisa ou alguém, algum ofício que já foi apresentado antes, é para dar uma ênfase. Então, quando diz Judas, um dos 12, como que ele estivesse dizendo, aquele que realmente esteve com o Senhor Jesus, aquele que realmente viu os milagres, aquele que realmente ouviu, aquele que andou com Jesus, Judas traiu. Um dos 12 era ladrão. Nessa primeira igreja, digamos, pós-Cristo, já tinha ali só 12, mais um ladrão. Na igreja apostólica, Ananias e Safira, mentirosos, coração cheio de Satanás, morreram. Então nós não sabemos quem realmente pertence ao Senhor. Talvez alguém que ficou tão exposto ao Evangelho, aos poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus 6. Alguém que estava tão perto, mas ao mesmo tempo tinha um coração longe do Senhor. Nós não podemos nos enganar. Nós temos que orar por aqueles que estão afastados da igreja. Na terça-feira temos feito isso, pelos filhos. Os filhos afastados da igreja e os filhos que estão na igreja para que permaneçam firmes. Os afastados para que voltem, obviamente, e os que estão aqui para que continuem firmes. O membro mais privilegiado foi Judas. Ele viu, que ele ouviu, mesmo assim não era salvo. Tão perto do Senhor e tão longe ao mesmo tempo. João 13, 2 fala que ele pertencia ao diabo, ele era filho da perdição. Esse já era o destino dele. Diz João 13, 2, João 17 também. Jesus Cristo disse: nenhum dos que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas nós temos que examinar a nossa própria vida, porque talvez, como Judas, alguém aqui ou alguns aqui estejam expostos a esse momento culto, adoração, Bíblia, oração, é pouco Santa Ceia. Mas e o coração? Ama o Senhor? Ama o Senhor Jesus? Tem comunhão com o Senhor? Será que nós estamos assim participando das coisas, mas não somos verdadeiramente salvos? O Senhor Jesus, absolutamente no controle aqui da situação, demonstra também a sua glória. Se você observar, nós temos aí muitas pessoas. Se nós lermos os 4 evangelhos, nós vamos entender que nós temos centenas e centenas de pessoas ali no jardim. Às vezes nos filmes, e esses filmes mais atrapalham do que ajudam, porque às vezes configuram uma cena que não é a real da Bíblia. Não tem movimento cristão assistir filmes sobre Jesus ao invés de ler o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Se nós lermos os 4, nós vamos ver que tínhamos ali centenas de pessoas. Então foi uma cena fora de lugar, sem propósito. E olha só o que diz o versículo 47: grande turba, Marcos ele fala grande multidão, com espadas e porretes. Então tinha, digamos assim, o povo, tinha os soldados daquela fortaleza Antônia, por trás de Jerusalém, nós tínhamos os guardas do templo, nós tínhamos sacerdotes. Por isso que Jesus falou: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Eles
estava ensinando no templo todos os dias, como que de repente, de madrugada, que já é por volta de meia-noite ou mais, por que fizeram isso agora? É armação, é decisão de madrugada, é querer fazer as coisas para que o povo que segue aqui o Messias não veja. Então eles foram chamando, nós vamos pegar um malfeitor, nós vamos pegar um agitador. Os romanos não gostavam de agitadores, de tumulto, de desordem. Então eles foram lá, eles foram atrás, uma turba agitada em busca de um malfeitor. Pense nisso, na mão, espada, porretes. Por isso que é tão fora também de lugar, o que Pedro faz com a espada dele, corta a orelha de Malco. Nós temos ali uma grande turba, centenas de pessoas, e Pedro acha que vai fazer alguma coisa, defender o Senhor Jesus. Caso penses que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. Ele falou isso pela sua humildade, porque ele mesmo sozinho poderia destruir todo mundo ali se ele quisesse. Pedro então quis defender o Senhor Jesus. Às vezes nós achamos, meus irmãos, que Deus depende de nós. Deus precisa de nós. Deus não precisa de nada. Deus é Ele mesmo eternamente. Deus nos quer porque Ele nos ama. Essa atitude de Pedro foi ridícula, foi constrangedora, mas revelou a glória do Senhor Jesus Cristo, porque quando Pedro, talvez pela escuridão ali, tentando acertar a cabeça, corta a orelha de Malco, se você quer se defender numa batalha, cortar a orelha de alguém não ajuda em nada, não é? Cortou a orelha de alguém, mas foi o Senhor Jesus que colocou a mão. Esse é o único relato de cura assim, imediato diante de uma enfermidade. Jesus colocou a mão e curou o mal. Essa foi a primeira manifestação de glória. Agora perceba isso, Jesus curou a orelha de Malco. Mesmo assim, o povo foi lá e prendeu ele. Vejam, ele deu prova disso. E mais uma crucial. Abra por favor rapidamente em João capítulo 18. Versículo 4 a 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Esse caíram por terra não é só um tropeço. Tropeço é um tropeço, mas não todos assim. A ordem que ele falava sou eu, especialmente na língua que ele falava, que era o aramaico, indica exatamente o que está aí no inverso. Eu sou. Isso já foi uma medida de poder e glória para que os soldados fossem para trás um pouco e caíssem. Tudo isso apenas no jardim. Ele demonstra amor pelo seu amigo, companheiro Judas. Ele cura a orelha de Malco. Ele demonstra a sua glória a tal ponto que até os soldados romanos caem por terra. Mas isso foi insuficiente para que aquelas pessoas rendessem a ele. Que Deus, meus irmãos, já não fez na nossa vida. Quem sabe ainda nós não nos rendemos completamente a Ele. Jesus aqui permanece sóbrio, e tinha passado pelo jardim da oração antes, no controle. E ele diz
que tudo isso está cumprindo as Escrituras, versículo 54. Versículo 56. Agora vejamos o lado do Senhor Jesus Cristo, preservando também os seus discípulos. Cristo preservou os seus discípulos como Senhor fiel. Pedro teve aquela atitude abrupta, feriu o servo do sacerdote Malco. Os discípulos corriam perigo, tanto que o Evangelho de Marcos fala de um jovem que estava apenas com um lençol e vendo aquela situação toda, saiu, os soldados pegaram nele, ele deixou o lençol, porque apenas com um lençol vestido você consegue escapar, ele saiu correndo nu. Por que tem esse texto, parece fora de lugar, sem sentido, mas é para mostrar o perigo que os discípulos estavam correndo. Pegaram um lençol, ele deu um jeito de escapar e saiu correndo, até envergonhado, mas escapou. Os discípulos estavam correndo perigo. Agora o Evangelho de João, quando nós lemos, no capítulo 18, quando Jesus diz, sou eu, não só o beijo de Judas, mas o próprio Senhor Jesus diz, sou eu, me leve, eu sou. Olha só o versículo 7, do capítulo 18 de João. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que disseram, não perdi nenhum dos que me deste. Ele cuidou dos seus discípulos, ficando sozinho, ele quis. Tinha profecia de que, de fato, os discípulos o deixariam. Mas se nós olharmos, partiu isso também do coração do Senhor Jesus. Ele disse para todos aqueles que estavam com espadas, porretes, tochas, soldados, deixe Pedro ir, deixa Tiago ir, deixa Mateus ir, deixa ir os meus discípulos. E ele permanece sozinho. É o grande amor do nosso Senhor, que se coloca na frente dos seus filhos e morre por eles. Por isso que diz o texto, ele não perdeu nenhum, até nesse sentido. Cristo então, ele vai primeiro para Anás, depois Caifás. Anás já havia sido sumo sacerdote muito tempo atrás, só que ele ainda era uma sombra no sacerdócio por causa da sua influência. Então depois ele colocou os filhos dele e finalmente Caifás, era o seu genro até. Mas, quando a pessoa tem muita influência, ainda que ela não seja o sumo sacerdote, as pessoas primeiro levavam para ela as questões, depois levavam para o sumo sacerdote, que era daquele ano. Então levaram primeiro para Anás. Anás não achou acusação. E se já era por volta de meia-noite, aqui no contexto, Jesus está cansado certamente. Lavou os pés dos seus discípulos, pregou, João 14 até 16, 17 ele ora, vai para o jardim, tudo isso uma caminhada também, sai do cenáculo, passa o Vale de Cedron, vai até o Jardim das Oliveiras, depois vai até a casa de Anás e Caifás, como era sogro, genro, provavelmente moravam um do lado do outro, que era comum naquela época, casar e morar assim ao lado, não dentro da casa, mas ao lado, e entre Anás e Caifás tínhamos um pátio, porque a casa de Caifás era enorme, tinha até um pátio lá enorme, uma fogueira, onde Pedro estava se aquecendo. Mas tem muita irregularidade aqui nesse tribunal. Primeiro, o horário, era proibido o julgamento neste horário. O inquérito condicionado, procuravam um testemunho falso contra Jesus, pagaram testemunhas falsas. Olha, aqueles que deveriam julgar de acordo com a lei de Moisés, aqueles que sentavam na cadeira de Moisés, como eles gostavam de falar, estão aqui cheios de suborno, de mentira, testemunhas falsas. Jesus não tinha testemunhas,
Jesus ele não poderia falar, porque ele também não quis, mas não deixavam ele falar, não davam oportunidade, queriam ouvir apenas para acusar. Não tinha provas com o Senhor Jesus. As testemunhas falsas eram incoerentes, diz Marcos. Então vejam, né? As testemunhas eram mentirosas, só que entre uma testemunha e fala uma coisa, entre a outra, que é mentirosa também, fala outra, o testemunho não bate. Ficou notório. Não era uma coisa assim, será que é, será que não é? Todo mundo sabia que aquele julgamento era errado, era ilegal. Tanto que alguns não concordaram. Nicodemos foi um deles, não concordaram com o julgamento. Jesus permanece em silêncio, aqui diz o versículo 62, nada respondes ao que estes depõem contra ti. Jesus, porém, guardou silêncio. Isso cumpre Isaías 53, nós lemos na ordem do culto, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, a ovelhinha vai esse matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Somente quando o sumo sacerdote falou, eu te conjuro, te coloco sob juramento, aí sim ele fala. Porque aí era uma obrigação diante da lei de falar. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí sim, diante desse juramento, debaixo do juramento, da solenidade, ele diz, tu disseste. Portanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Eu sou, e eu sou o Filho do Homem, de Daniel capítulo 7. O sumo sacerdote, ele grita, uma cena pop, blasfemou, quem estava blasfemando era ele. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, é réu de morte. Observe o versículo 65, que diz que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Veja em Levítico capítulo 10, versículo 6. Levítico 10, 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, olha agora, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Levítico 21, versículo 10. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, olha agora, nem rasgará as suas vestes. Olha só, ele nem poderia ter feito isso. Olha a incoerência dos fatos. Blasfemou. O que vocês acham? Ele rasga as suas vestes, ele mesmo descumprindo a lei. O povo fala, ele deve morrer. Pegaram o Senhor Jesus, começaram a cuspir no seu rosto, davam murros, esbofeteavam. E diz Lucas, colocaram uma venda, obviamente, e aí batiam nele, e depois zombavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Não é profeta? Então adivinha. Ele estava sendo ali machucado de uma forma muito brutal, de uma forma muito dolorosa. Enquanto isso, Pedro está onde? No pátio. Então vejam, Jesus aqui, já com o rosto um tanto desfigurado, porque se a pessoa apanha várias vezes no rosto, começa a ficar inchado, e cuspindo nele, ele passa a ser humilhado, soco, e todos os evangelhos falam muito sobre isso. Enquanto isso,
Pedro nega. E quando Jesus olha para ele, então o rosto de Jesus não estava assim normal, já estava desfigurado. Por isso que, além do olhar do Senhor Jesus, mas foi aquela contemplação do sofrimento do Salvador e Pedro lá negando. Enquanto Moisés está recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai, o povo constrói um bezerro. Enquanto Cristo está sofrendo pelos seus filhos, Pedro está negando. E nós, meus irmãos, o que estamos fazendo da nossa vida? Depois de tanto amor que o Senhor demonstrou e praticou por nós. Ele solitário no jardim, porque ao invés dos discípulos colocarem ao lado dele, eles dormem. Depois a traição de Judas, por um beijo. Melhor um tapa do inimigo do que o beijo de um amigo, não é? Traído, desprezado, como se fosse um malfeitor, espancado no sinédrio, caluniado por testemunhas falsas, negado por Pedro. Mas ele não deixa de fazer a vontade do Pai. Nós, por bem menos, muitas vezes falamos assim: não quero mais ir à igreja, eu não quero mais fazer a vontade de Deus, eu não quero mais servir. Jesus vai até o fim. Muito mais do que o que nós passamos, infinitamente mais, do que a ira total do Pai caindo sobre ele. Ele segue para fazer a vontade do Pai, segue firme, por sua causa, por minha causa e pela igreja. O Pai aqui entregando o seu Filho para o sacrifício, e o próprio Filho entregando voluntariamente a sua vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus Cristo disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Então ele não está aqui sendo preso, ele não está aqui sendo tomado pelos homens ou pela circunstância. Cada passo ele está no controle e em tudo ele está se entregando. Ele está entregando a sua vida. Eu de mim mesmo a dou. Eu dou por minha espontânea vontade. Eu dou por minha própria vontade. Quem pode excluir o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus. Quem poderá contar? Nós possamos amar o Senhor Jesus que tanto nos amou. Nós possamos entregar toda a nossa vida a Ele. Nós possamos agradecer por tamanho sacrifício em nosso lugar. Nós possamos contemplar este Cristo crucificado e dizer: Senhor, eu quero confessar o teu nome diante dos homens. Eu não quero negar como Pedro. Eu não quero trair como Judas. Eu não quero ter uma vida religiosa falsa, como é o caso do Sinédrio. Que Deus assim nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, este amor, como disse Paulo, nos constrange. É um amor inefável, um amor insondável, um amor eterno, um amor profundo do nosso bendito Senhor, Salvador Jesus Cristo. Cada passo aqui, no final da sua vida entre nós, cheio de sofrimento, de dor, tudo, Senhor, por nossa causa, por causa do nosso pecado. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Pai, que isso toque os nossos corações, para que possamos dizer verdadeiramente: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida por mim. Salva-nos, ó Deus. Leva-nos para o lar celestial. Leva-nos para a tua presença. Neste mundo cheio de traição, de abandono, de mentira, de hipocrisia. Ó Pai, que o nosso coração seja sincero e verdadeiro diante do Senhor.
Obrigado pelo grande amor. Onde o apóstolo Paulo não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E quem poderá nos separar deste amor? Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a nossa vida possa ser uma vida de gratidão, da grandeza, da profundidade, da eternidade do teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em resposta à mensagem, com muita gratidão no coração, vamos cantar o hino Amor Sacrificial, que você tem no fim 89.